policiais tramaram um plano ardiloso para incriminar um jovem promissor. E, no tribunal, ficaram estupefatos ao descobrir que ele se tornaria o novo chefe deles. Na sombria cidade de Bosque de Carvalho, onde a justiça muito fora corrompida por preconceito, poder e ganância, o destino de Miguel Brown começou a se selar. O determinado jovem negro foi falsamente acusado de um crime que jamais cometeu. Por trás da fachada polida das forças de segurança, oficiais corruptos manipulavam o sistema, subornando um juiz para garantir a ruína de Miguel. Mas o destino tinha outros planos. O homem que pretendiam silenciar logo viria a desmantelar toda a estrutura corrupta. Bosque de Carvalho era uma cidade com um passado conturbado. Outrora, um vibrante polo industrial, repleto de fábricas e esperança, a cidade prosperava. Contudo, com o fechamento das indústrias e o desaparecimento dos empregos, os bairros antes orgulhosos foram sucumbindo à criminalidade, intrigas políticas e uma corrupção desenfreada. Jornais locais, como a Gazeta de Bosque de Carvalho, lutavam para expor os abusos, mas os interesses estabelecidos, amparados por dinheiro antigo e influência política, distorciam a verdade para encobrir seus negócios ilícitos. Também a polícia de Bosque de Carvalho não escapara dessa podridão. Por trás da imagem de agentes dedicados à proteção da população, operava um pequeno grupo de policiais inescrupulosos, liderados pelo detetive Davi Drummond e pelo sargento Isaac Collins. Esses homens eram notórios por incriminar moradores negros e de outras minorias, plantando provas e transformando delitos menores em crimes que poderiam arruinar vidas, tudo para encher os próprios bolsos. O mais perturbador era que seus preconceitos profundos os levavam a visar com brutalidade os mais vulneráveis. Miguel Brown, um jovem engenhoso e ambicioso, encaixava-se perfeitamente nesse alvo. Órfão após um trágico acidente que ceifara a vida de seus pais, ele foi criado por seu avô, Bernardo Brown, que lhe ensinara desde cedo a manter a cabeça erguida mesmo nas adversidades. Miguel sonhava em estudar direito, trilhar uma carreira na justiça e, enfim, proteger a comunidade que tanto sofrerá abandono. Com determinação inabalável, Miguel construiu seu caminho. Formado com distinção no Colégio Comunitário de Bosque de Carvalho, conquistou uma bolsa integral em uma prestigiada faculdade de Direito em Chicago. De volta à sua terra natal, munido de conhecimento, confiança e o desejo ardente de corrigir as injustiças, Miguel deparou-se com um sistema que se recusava a mudar. As oportunidades eram escassas para um homem negro que ousava questionar os abusos policiais. O detetive Drummond já o havia encontrado em diversas ocasiões. Sempre que Miguel denunciava condutas ilícitas ou organizava reuniões comunitárias, o detetive se irritava profundamente. Drummond nutria um ódio visceral pela persistência de Miguel. Para ele, o jovem era apenas um incômodo, uma ameaça à ordem estabelecida. A recusa de Miguel em se calar só aumentava a fúria de Drummond, que passou a usar métodos de intimidação. Parava Miguel por infrações de trânsito insignificantes, o encarava friamente nos corredores dos tribunais e espalhava rumores infundados de que ele estaria envolvido com quadrilhas locais. Contudo, Miguel permanecia firme. Seu desejo de mudança abalava a própria fundação do império sombrio que Drummond e Collins haviam erguido. Em pouco tempo, sua postura desafiante o transformou no alvo perfeito para um dos planos mais nefastos já arquitetados pelo departamento. Numa noite cinzenta, no fundo enfumaçado de um bar chamado Taverna do Tan, onde policiais em serviço liberado se reuniam para desabafar sobre a política da cidade, Drummond e Collins tramaram seu plano. Na penumbra daquele ambiente, onde eram planejadas desde extorsões mesquinhas até crimes elaborados, Drummond, mexendo num copo quase vazio de uísque, murmurou: "Ele tem que ser eliminado." Sem precisar pronunciar seu nome, Collins compreendeu que o alvo era Miguel Brown. Com um aceno contido, Collins ouviu Drummond continuar: "Miguel está ganhando força. As pessoas confiam nele. Se ele continuar, forçará uma investigação sobre nossas práticas, e você sabe o que isso significa." Entre eles, estava claro que os segredos acumulados, prisões falsas, drogas plantadas, evidências roubadas e subornos não declarados, seriam expostos. Se Miguel conseguisse se firmar na justiça, talvez como promotor ou advogado do Estado, ele destruiria toda a operação que eles construíram. "Precisamos pintá-lo como um criminoso de verdade", disse Collins, batendo com o copo vazio na mesa. "Um simples boleto de estacionamento não afetará sua imagem. Precisamos de algo grande: lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, suborno, algo que faça a cidade estremecer." Horas se passaram enquanto eles delineavam o plano. Com um aperto de mão secreto e olhares amargos, eles selaram seu pacto: fabricar provas de um suposto tráfico de drogas e incriminar Miguel. Com o suborno do juiz Marcus Porter,
Um homem atolado em dívidas e com uma vício em jogos, fariam com que ele negasse a fiança, para que, quando Miguel tentasse se defender, sua reputação e futuro em Bosque de Carvalho fossem irremediavelmente destruídos. Uma semana depois desse encontro fatídico, Drummond e Collins colocaram seu plano em ação. O primeiro passo foi criar um rastro documental que ligasse Miguel a atividades ilícitas de drogas. Collins, bem relacionado no submundo, recrutou pequenos criminosos especializados em falsificação de documentos. Em poucos dias, esses capangas produziram registros falsos, recibos de envio e transcrições de mensagens que conectavam Miguel a uma torre celular fictícia situada em outro estado. Sob o manto da escuridão, Drummond e Collins arrombaram a modesta residência de Miguel. Vestidos com capuzes negros e usando luvas, Drummond abriu uma pequena janela enquanto Collins vigiava a rua silenciosa. Lá dentro, Drummond escondeu vários sacos contendo um pó branco suspeito, bicarbonato de sódio, engenhosamente embalado para se passar por cocaína, em um armário de armazenamento e sob a pia da cozinha. Além disso, deixou para trás um telefone descartável carregado de mensagens comprometedores, datadas de forma a sugerir que Miguel estaria envolvido com tráfico de drogas há meses. No dia seguinte, Drummond enviou anonimamente uma denúncia à unidade de combate às drogas de sua própria delegacia, alegando que Miguel Brown era um grande traficante. Ele certificou-se de que a denúncia chegasse à mesa de um policial de confiança e, em poucas horas, foi agendada uma vistoria policial espetacular. A operação foi montada para ser um verdadeiro show. Policiais fortemente armados, em trajes táticos, com sirenes estridentes para intimidar não só Miguel, mas toda a comunidade. Bosque de Carvalho jamais esqueceria o dia em que Miguel Brown caiu. Enquanto Miguel estava absorto elaborando uma proposta de projeto comunitário em sua sala, agentes da SWAT invadiram sua casa, ordenando que ele se deitasse no chão. Confuso, amedrontado e indignado, ele obedeceu. Em instantes, foi algemado e levado para fora, enquanto vizinhos horrorizados protestavam. A polícia, entretanto, afirmava possuir um mandado e evidências incontestáveis. Na delegacia, Drummond supervisionou pessoalmente o registro de Miguel, numa paródia grotesca da justiça, lendo as acusações de tráfico de drogas, posse para distribuição e conspiração. As acusações eram suficientemente graves para arruinar a vida de qualquer pessoa, muito menos a de um homem que aspirava a ingressar na carreira jurídica. Miguel sentiu-se tonto e enjoado, tentando protestar, mas Drummond e Collins apenas sorriram com desdém. Naquele mesmo dia, após receber um generoso suborno e uma ameaça velada de Drummond, o juiz Marcus Porter decretou a negativa de fiança para Miguel. Oficialmente, justificou a decisão alegando que Miguel era um risco de fuga, por supostas conexões com criminosos de outros estados. Na realidade, tudo não passava de uma manobra ardilosa para mantê-lo preso. Miguel Brown foi trancado em uma cela, sem que familiares ou amigos tivessem permissão para visitá-lo. Toda a comunidade de Bosque de Carvalho ficou pasma. Como poderia um cidadão tão respeitado e ativista ser envolvido no suposto esquema de tráfico de drogas? A notícia se espalhou como fogo, e manchetes na Gazeta de Bosque de Carvalho repetiam a história fabricada. Tudo fazia parte de uma teia de mentiras cuidadosamente construída por Drummond, Collins e o juiz Porter. De repente, Miguel se viu no epicentro de uma tempestade, aprisionado em uma cela minúscula, sem saída aparente. Um turbilhão de choque, medo, raiva e um imenso sentimento de injustiça invadiu Miguel. Ele sabia, no fundo, que era inocente. Qualquer um que o conhecesse compreenderia o absurdo das acusações. Contudo, o conjunto de provas falsas, o telefone descartável, o suposto estoque de drogas e os documentos financeiros fabricados, apontava inexoravelmente para ele. Durante 3 dias extenuantes, Miguel foi mantido em isolamento, com acesso restrito a breves ligações telefônicas. Seu avô, Bernardo Brown, implorou repetidamente às autoridades que lhe permitissem visitá-lo, mas todas as solicitações foram negadas. Aos olhos do sistema corrupto, Miguel foi transformado no vilão de um grande esquema de tráfico, uma narrativa criada para mantê-lo encarcerado e afastado de qualquer apoio. Nas raras vezes em que foi retirado da cela, enfrentou olhares frios dos guardas e comentários sarcásticos que o rotulavam de desonra. Alguns policiais, embora com pena, não ousaram se manifestar contra Drummond e Collins. Mas Miguel não se deixou abater. Com os conhecimentos adquiridos em seus estudos de direito penal, ele sabia como as evidências podiam ser manipuladas. Em vez de se render à desesperança, começou a formular mentalmente uma estratégia de defesa, anotando cada discrepância, cada testemunha que pudesse confirmar seu álibi e cada membro da comunidade disposto a atestar seu bom caráter. Porém, o tempo corria contra ele.
A cada dia que passava, a opinião pública em Bosque de Carvalho se voltava contra ele. Fóruns online fervilhavam com debates, alguns indignados com sua prisão, outros convictos de sua culpa. A televisão local repetia sem questionamento a versão policial, alimentando o ciclo de boatos. O ponto de virada chegou na manhã de sua primeira audiência. Miguel foi conduzido a uma pequena sala sem janelas, onde seu advogado nomeado pelo tribunal, Glenn Winter, já aguardava com uma espessa pasta de documentos jurídicos. Glenn, um jovem defensor dedicado e sobrecarregado pela quantidade de casos, acreditava na inocência de Miguel desde o início. Eles reuniram um monte de provas, disse ele com tom grave, enquanto examinava os papéis, mas algo aqui está demasiado perfeito. Demasiado encenado. Miguel assentiu. Exatamente por isso está armado, respondeu ele. Precisamos expor as falsificações e descobrir quem está por trás desse complô. Glenn o olhou com compaixão. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, mas o juiz Porter ergueu uma vara quase intransponível. Negaram sua fiança e estão tratando isso como um grande caso de tráfico de drogas. Precisamos de provas irrefutáveis, e rápido. Apesar da escuridão que o cercava, Miguel agarrou-se a essa centelha de esperança. Ele não estava sozinho. Com uma equipe jurídica mal financiada, mas determinada, e sua própria força interior, ele jurou lutar para mostrar a Bosque de Carvalho, e ao mundo, até onde os corruptos iriam para destruir um homem inocente. Enquanto Miguel se preparava para o inevitável embate judicial, o juiz Marcus Porter andava de um lado para o outro em seu luxuoso escritório. O ambiente, adornado com móveis de mogno escuro, tapetes persas espessos e prateleiras repletas de tomos jurídicos de prestígio, pouco oferecia de consolo naquela noite. Porter estava à beira do colapso, com as palmas das mãos úmidas de suor. Ele acabará de encerrar uma ligação com o detetive David Drummond, cujo tom presunçoso lhe garantirá que, se continuasse a proferir sentenças severas e ignorar as inconsistências nas provas, receberia uma generosa comissão assim que a poeira baixasse. Drummond chegou a insinuar que uma promoção futura beneficiaria a Porter se cargos na prefeitura se abrissem. Contudo, Porter encontrava-se atolado em dívidas, sua paixão pelo jogo o levando à beira do abismo. Seu refúgio secreto era um pequeno salão de um cassino na periferia de Bosque de Carvalho, onde frequentemente perdia somas exorbitantes em uma única noite. Com credores rondando incessantemente, não lhe restava alternativa senão aceitar a proposta de Drummond e Collins. Uma quantia considerável em troca de manter Miguel Brown preso e, por fim, condenado. Embora o medo e a ambição o impulsionassem, a culpa corroía seu interior. Sempre que seus olhos se posavam nas fotos de família emolduradas sobre sua mesa, imagens de sua esposa sorridente e de suas filhas pequenas, um nó apertava seu estômago. Como poderia encará-las, sabendo que havia condenado um homem inocente? Em uma tentativa desesperada de encontrar consolo, ele serviu-se de um grande copo de bourbon e fitou as luzes cintilantes da cidade, um amargo lembrete dos tantos destinos marcados pela injustiça corrupta. Se eu não fizer isso, pensou ele, os agiotas me destruirão. Drummond vai revelar tudo, e eu perderei minha carreira, minha família, minha reputação. Mas nem mesmo essa justificativa vazia lhe trouxe alívio. Preso em uma teia de acordos ilícitos e apostas imprudentes, ele repousou o copo sobre sua escrivaninha de mogno. Amanhã, ele deveria comparecer ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, como juiz visitante para os casos excedentes de Bosque de Carvalho, e, assim, publicamente rotular um homem inocente de criminoso. Esse pensamento o enchia de repulsa, e ele jurou para si mesmo: só mais um último trabalho. Depois disso, estou fora. Convencia-se de que, uma vez quitadas suas dívidas, poderia abandonar sua vida de corrupção, embora soubesse que o preço pela redenção seria muito mais alto do que jamais imaginara. Enquanto Miguel cumpria a pena, a comunidade pela qual ele lutara incansavelmente recusava-se a permanecer em silêncio. Ao longo dos anos, ele havia forjado laços profundos com líderes de bairro, religiosos, empresários locais e ativistas dos direitos civis, todos admiradores de seu compromisso inabalável com a justiça. A notícia de sua prisão inflamou o Bosque de Carvalho. Todas as noites, pequenos grupos se reuniam em frente à delegacia, segurando velas e cartazes que proclamavam "Libertem Miguel Brown e acabem com a corrupção". O que começou como um protesto modesto rapidamente se transformou em um movimento massivo, com centenas de vozes ecoando em uníssono. Um dos apoiadores mais fervorosos era o pastor Cláudio Urai, da histórica Igreja Batista de São Elias, que em seus sermões dominicais denunciava o histórico racista da polícia e exigia uma investigação independente sobre o caso de Miguel. Jornalistas locais,
alguns dos quais já haviam colaborado com Miguel em reportagens sobre as precárias condições habitacionais, passaram a desconfiar. Como um homem de tanto respeito poderia, de repente, ser acusado de tráfico de drogas? Eles começaram a investigar, solicitando documentos e conversando com vizinhos que testemunharam a operação policial. Em sussurros pelos corredores da delegacia, alguns oficiais íntegros confessavam acreditar que Miguel fora armação, mas o medo os impedia de denunciar Drummond e Collins. Contudo, um jovem policial ousou romper com o silêncio. Abel Hernandes, um recruta relativamente novo, aproximou-se discretamente dos manifestantes uma noite. Reconhecido por um dos apoiadores de Miguel, ele murmurou: "Não posso dizer nada oficialmente, mas continuem protestando, exijam respostas. Isso é importante." Dentro de sua cela, Miguel encontrou consolo nos distantes sons dos gritos que atravessavam uma pequena janela, vozes que entoavam seu nome e clamavam por justiça. Foi então que percebeu: ele não estava sozinho. A cidade que tanto amava lutava por ele, mesmo que o sistema estivesse contra ele. Glenn Winter, seu incansável advogado, trouxe novas e promissoras notícias. Ele havia protocolado um pedido para anular o processo, fundamentado nas inúmeras inconsistências dos relatórios policiais, embora esperasse que o juiz Porter rejeitasse o pedido. Mesmo assim, Glenn estava preparando o terreno para um eventual recurso e mencionou que alguns advogados locais e grupos de direitos civis já demonstravam interesse no caso. Talvez em breve um desses grupos aparecesse com os recursos e a expertise necessários para atacar a corrupção em sua raiz. Alimentado por essa centelha de esperança, Miguel prometeu que, se saísse vitorioso daquele pesadelo, não só restauraria seu nome, mas também desmantelaria toda a rede de corrupção que o aprisionara. Bosque de Carvalho merecia algo melhor, e ele estava decidido a lutar com todas as forças. Com a proximidade do julgamento, Drummond e Collins intensificaram suas táticas de intimidação. Testemunhas dispostas a depor em favor de Miguel foram ameaçadas, e as provas foram sutilmente alteradas para resistir ao escrutínio da defesa. O juiz Porter, cúmplice do esquema, permitia a entrada de evidências duvidosas e descartava qualquer sugestão de má conduta policial como mera especulação. Por um tempo, parecia que os três conspiradores tinham o caso nas mãos. Mas, gradualmente, começaram a surgir fissuras em sua fachada cuidadosamente construída. Numa certa noite, o sargento Isaac Collins encontrou um envelope simples, deslizado por debaixo de sua porta. Dentro, havia uma única fotografia que mostrava ele e o detetive Drummond ao lado do juiz Porter num estacionamento mal iluminado. No verso, M letras digitadas, LRSI. Nós sabemos. Sem assinatura nem remetente, a imagem fez o coração de Collins disparar. Quem tirou esta foto? Como ela chegou até aqui? Imediatamente, ele ligou para Drummond, que se precipitou, furioso. Juntos, concluíram que alguém os estava espionando, coletando provas de sua conspiração. Temerosos de que o delator pudesse ser um policial honesto, ou até mesmo um agente federal, eles se inquietaram, imaginando quem poderia se beneficiar de sua queda. 2 dias depois, o juiz Porter recebeu um e-mail anônimo em sua conta pessoal. Em anexo, estava a mesma fotografia, acompanhada de uma mensagem enigmática. Tic-tac, juiz, a verdade virá. Porter quase deixou o telefone cair, tomado por uma onda de pânico. Ele bebeu um copo d'água às pressas, com o suor escorrendo pela testa, e tentou ligar para Drummond, mas o detetive estava ocupado. Sentiu-se cada vez mais isolado, enredado na teia de sua própria corrupção. Enquanto as tensões aumentavam, o oficial Abel Hernandes continuou sua investigação discreta na delegacia. Notou o olhar sombrio de Drummond, os acessos explosivos de Collins e os sussurros que o seguiam por onde quer que fossem. Tarde da noite, ele vasculhou arquivos internos em busca de qualquer indício de adulteração, encontrou registros conflitantes, declarações incoerentes dos colegas e horários que simplesmente não faziam sentido. Com o coração acelerado, imprimiu alguns documentos-chave e os escondeu em seu armário. Dentro da cela, Miguel rezava fervorosamente por pelo menos uma prova que o absolvesse. Ele sabia que, se a menor discrepância surgisse, seria a chave para demonstrar sua inocência. A cada noite, ele se debatia com a pergunta: quem me armou? Até onde vai essa conspiração? Embora suspeitasse de Drummond, comprovar isso seria uma tarefa hercúlea. Ainda assim, as evidências acumuladas, a fotografia misteriosa, os documentos secretos de Abel, indicavam que os poderosos conspiradores estavam começando a ruir. O destino em Bosque de Carvalho se movia, aproximando-se com cada dia que passava. À medida que o julgamento se aproximava,
a tensão em Bosque de Carvalho alcançava seu ápice. De um lado, Drummond, Collins e o juiz Porter mantinham firmemente sua narrativa de culpa de Miguel. Do outro, a base de apoiadores de Miguel se tornava cada vez mais forte e organizada. Diante do fórum, os protestos cresciam, cartazes exigiam justiça, e músicos locais tocavam canções de resistência. Um movimento popular emergia, clamando pela criação de uma comissão independente para investigar a corrupção policial. Em meio a esse ambiente carregado, surgiu um aliado inesperado, um renomado advogado dos direitos civis, Elias Patterson, da American Civil Liberties Union, ACLU. A Gazeta de Bosque de Carvalho havia encaminhado a ele cópias dos documentos policiais, destacando detalhes suspeitos no caso de Miguel. Intrigado, Patterson viajou até Bosque de Carvalho para se reunir com Miguel e com seu defensor, Glenn Winter, na sala de visitas da prisão. Patterson, uma jurista experiente, de olhar perspicaz e voz calma, ouviu atentamente enquanto Miguel relatava sua história, seu ativismo, os abusos de Drummond e a operação policial duvidosa. Com um semblante sério, ela declarou: "Precisamos cavar mais fundo. Isto não é apenas uma prisão injusta, é um padrão sistêmico. Se conseguirmos provar um único caso de falsificação, isso poderá derrubar muitos outros." Miguel sentiu uma onda de esperança. Com a ACLU ao seu lado, finalmente teria a chance de enfrentar a corrupção enraizada em Bosque de Carvalho. Enquanto isso, Drummond e Collins entravam em pânico para identificar a fonte da foto vazada. Eles pressionaram possíveis delatores na delegacia, proferiram ameaças vagas e até revisaram as imagens das câmeras de segurança para identificar quem estaria espionando. O oficial Abel Hernandes conseguiu permanecer fora do radar, agindo discretamente e apagando suas pegadas. O juiz Porter, atormentado pela culpa e pela paranoia, passou a dormir cada vez menos e a beber mais. Sua esposa notou seu comportamento errático, mas ele atribuiu ao estresse do trabalho. Em segredo, porém, ele estava à beira do colapso, recebendo mensagens anônimas que insinuavam que evidências devastadoras poderiam surgir a qualquer momento. Em momentos de desespero profundo, ele pensava: "Já é tarde demais, me enrolei com os demônios, e agora terei que enfrentar as consequências." Com todo esse caos, Bosque de Carvalho preparava-se para o julgamento. Jornalistas de regiões vizinhas pressentiam um escândalo e se aglomeravam na cidade. Apresentadores de talk show convidavam ativistas dos direitos civis para discutir o caso, ressaltando a longa história de práticas policiais racialmente discriminatórias em cidades como esta. Para Miguel, o julgamento era uma luta pela própria vida. Para Drummond, Collins e Porter, era a chance de consolidar seu poder, ou de perder tudo, enquanto ambos os lados preparavam suas estratégias. Poucos imaginavam que o destino já traçara o caminho para a queda desses corruptos. Na manhã do julgamento, a tensão era quase elétrica. Multidões se aglomeravam nas calçadas do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, onde o juiz Porter presidira este caso de alto escalão. Policiais de choque posicionavam-se do lado de fora, enquanto vans de notícias e antenas satelitais registravam cada instante para o público de todo o estado. Miguel foi conduzido em uma viatura, com as mãos algemadas, vestindo um terno azul conservador fornecido por seu avô. Apesar das luzes ofuscantes das câmeras, ele manteve a cabeça erguida ao entrar no tribunal. Ao lado dele, na mesa de defesa, estavam Glenn Winter e Elias Patterson, agora atuando como coadvogados, enquanto os promotores escolhidos por Drummond organizavam meticulosamente seus dossiês. No salão de audiência, Drummond e Collins observavam com olhares altivos, trajando ternos impecáveis para encenar preocupação. O juiz Marcus Porter adentrou a sala com postura rígida, os círculos escuros sob seus olhos denunciando noites mal dormidas. O procurador iniciou a sessão, apresentando Miguel Brown como o cérebro por trás de uma rede de tráfico de drogas. Um homem que, outrora, fora considerado um exemplo na comunidade, mas que agora se via envolvido num escândalo. Seu caso baseava-se nas provas forjadas encontradas na residência de Miguel e na denúncia anônima que desencadeou a operação policial. Elias Patterson, então, lançou uma contundente refutação, explicando com calma como era fácil manipular evidências e questionando a possibilidade de um homem com a trajetória ilibada de Miguel tornar-se subitamente um rei das drogas. Embora não tenha declarado abertamente que tudo era armado, seu tom deixava claro que a polícia de Bosque de Carvalho possuía um histórico de má conduta. O juiz Porter esforçava-se para manter uma aparência de imparcialidade, permitindo que ambos os lados expusessem seus argumentos, mas suas decisões favoreciam consistentemente a acusação. Em consonância com o acordo secreto com Drummond, ele admitia provas duvidosas e descartava quaisquer indícios de irregularidades policiais como meras especulações.
Os defensores trocavam olhares cúmplices, cientes de que enfrentavam não só um promotor obstinado, mas também um juiz parcial. Do lado de fora, os protestos continuavam a crescer. O pastor Cláudio Urai liderava orações, enquanto manifestantes erguiam cartazes exigindo o fim das acusações fabricadas. A atmosfera pulsava de determinação. Dentro do tribunal, Miguel observava o desenrolar dos fatos com uma mistura de temor e coragem, lançando olhares furtivos para o juiz Porter e questionando se os boatos sobre sua corrupção eram verdadeiros. Ele examinava os semblantes altivos de Drummond e Collins, que pareciam certos de que poderiam enterrá-lo sem consequências. Ao final do dia, murmúrios e especulações enchiam o ambiente. Embora a acusação parecesse, à primeira vista, inabalável, Patterson e Winter estavam convencidos de que, com o cruzamento rigoroso de testemunhos e a apresentação das evidências certas, as falhas em sua história fabricada se tornariam evidentes. As linhas de batalha estavam traçadas, e nenhuma das partes demonstrava a intenção de ceder. Assim terminou o primeiro dia de julgamento, imerso em tumulto e controvérsia, enquanto Bosque de Carvalho aguardava, com fôlego suspenso, o próximo capítulo dessa luta por justiça. No segundo dia, a acusação chamou suas testemunhas principais, os oficiais que participaram da operação na residência de Miguel. Eles descreveram a denúncia anônima, os itens suspeitos encontrados e o comportamento nervoso de Miguel durante sua prisão. Suas declarações, fundamentadas nas provas forjadas, começaram a desmoronar sob a implacável cruz interrogatória de Elias Patterson. Oficial Grant, poderia esclarecer o horário registrado em sua câmera corporal? Perguntou ela, com um sorriso polido que escondia sua intensidade. O depoente hesitou, oferecendo apenas 1 hora aproximada. Em seguida, Patterson apresentou uma cópia do relatório oficial de prisão. Interessante, disse ela, pois sua câmera mostra a entrada no prédio às 21h52, mas o relatório indica que a operação começou às 22h15. Embora a discrepância fosse sutil, ela já semeava dúvidas quanto à consistência dos relatos. Em seguida, o sargento Isaac Collins foi chamado a depor. Tentando manter a compostura, ele enfrentou a pressão de Patterson, que o interrogou sobre a cadeia de custódia da suposta cocaína encontrada na casa de Miguel. Sargento, como explica que o registro de evidências mostra que você recebeu o pacote às 13h02, enquanto os documentos de transporte indicam que você deixou a cena às 22h05? Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto Collins gaguejava, incapaz de fornecer uma explicação plausível. Cada pequena inconsistência minava o grandioso relato da acusação. Apesar das repetidas interrupções do juiz Porter, Patterson persistia, determinada a expor todas as falhas na prova fabricada. No salão, Drummond cerrava os punhos, batia o pé nervosamente e lançava olhares furtivos para o juiz, como se implorasse por intervenção, mas o juiz, comprometido em sua parcialidade, não podia agir sem levantar suspeitas. Lá fora, os manifestantes mantinham a esperança acesa. Notícias sobre a incisiva inquirição espalharam-se rapidamente, e o pastor Urai exortava a todos que continuassem orando e acreditando que a justiça prevaleceria. Nos arredores, o oficial Abel Hernandes discretamente entregou um envelope a um organizador comunitário. Dentro, havia cópias de documentos que revelavam mais contradições nos relatos oficiais da polícia. O coração de Abel batia acelerado, misturando medo e determinação. Ele sabia que, se Drummond descobrisse sua ação, enfrentaria sérias consequências, mas não podia ficar parado enquanto um homem inocente sofria. Ao final do segundo dia, o que parecia um alicerce sólido da acusação começava a rachar. Porém, a revelação mais impactante ainda estava por vir. Patterson e Winter insinuaram a existência de uma testemunha surpresa, alguém cuja declaração poderia desmoronar todo o caso. Rumores circulavam. Seria um insider, um colega que pudesse confirmar o paradeiro de Miguel? Quando a noite caiu sobre Bosque de Carvalho, ficou claro que o meticulosamente construído relato de Drummond, Collins e do juiz Porter estava prestes a ruir, e o escândalo resultante mudaria tudo. No terceiro dia de julgamento, o clima no tribunal era eletrizante. Sussurros corriam sobre a tão aguardada testemunha surpresa. Miguel permanecia imóvel, com as mãos suadas, observando enquanto Drummond e Collins trocavam olhares inquietos. O juiz Porter tentava manter uma fachada intransponível, mas o nervosismo se manifestava nos batimentos acelerados de seus dedos na bancada. Após uma manhã de depoimentos rotineiros, Elias Patterson anunciou: "Meritíssimo, a defesa chama o oficial Abel Hernandes para depor." Um choque percorreu a sala. Os olhos de Drummond se inflamaram de raiva, e Collins pareceu visivelmente abalado. O coração do juiz disparou,
Ele sabia que era extremamente incomum que um policial depusesse a favor da defesa, mas não tinha fundamento legal para recusar. O oficial Abel Hernandes avançou, com um semblante mesclado de medo e determinação. Após prestar o juramento, sentou-se, e Patterson iniciou o interrogatório, estabelecendo suas credenciais e reconstituindo a cronologia dos fatos conforme lembrado por ele. Com delicadeza, ela direcionou a conversa para os documentos que ele havia descoberto, arquivos com horários alterados, registros contraditórios e sinais inequívocos de manipulação. O que despertou sua suspeita? Pack und tu Patterson. Abel engoliu em seco antes de responder. Notei que a cronologia oficial da operação na residência do Sr. Brown não batia com os registros de despacho. Ao revisar os logs de custódia das evidências, encontrei diversas alterações inexplicáveis. Os papéis pareciam impecáveis, mas contavam uma história diferente. Murmúrios percorriam o salão. O rosto de Drummond se contraiu num semblante de desgosto, enquanto Collins o fitava com desdém. Patterson, então, apresentou vários documentos internos fornecidos por Abel, registros cujos horários divergiam dos relatos oficiais e formulários de custódia marcados por emendas. Ela também trouxe transcrições de mensagens supostamente enviadas por Miguel por meio de um telefone descartável, embora os registros da operadora não mostrassem atividade naquele período. O juiz Porter, agora enredado em sua própria cumplicidade, não encontrou argumentos processuais para reprimir as provas, temendo uma reação imediata da comunidade jurídica e da mídia. A tensão atingiu seu ápice quando Abel confessou que acreditava que as drogas encontradas na casa de Miguel haviam sido plantadas. Embora não citasse diretamente Drummond e Collins, a insinuação era inequívoca. Um murmúrio coletivo de espanto invadiu a sala, e o juiz Porter precisou bater com força em seu martelo para restaurar a ordem. Drummond e Collins trocaram olhares de pânico. Aquele era o momento que tanto temiam, o instante em que sua elaborada farsa começaria a ruir. Se a júri acolhesse o depoimento de Abel e as evidências comprometedoras, Miguel estaria prestes a ser absolvido de todas as acusações, e uma investigação interna sobre a corrupção policial se iniciaria, possivelmente resultando em acusações criminais. Naquele momento decisivo, a maré virou a favor de Miguel. O foco do julgamento passou a recair não sobre os supostos crimes de Miguel, mas sobre as práticas escusas da polícia de Bosque de Carvalho. Sentado na bancada, o juiz Porter sentiu seu mundo desmoronar. Ele havia vendido sua alma aos subornos de Drummond e agora assistia, impotente, ao colapso do caso, e possivelmente de sua carreira. A notícia do depoimento explosivo do oficial Abel Hernandes espalhou-se como fogo em Bosque de Carvalho. Quando o tribunal encerrou as sessões daquele dia, a multidão do lado de fora havia se dobrado em número, e a esperança de justiça crescia a cada minuto. Mesmo aqueles que antes duvidavam da inocência de Miguel começaram a reconsiderar. Canais de televisão locais transmitiam a história incessantemente, e especialistas debatiam o inusitado fato de um policial depor contra seus próprios colegas. Dentro da delegacia, um silêncio carregado de tensão se instalou. Alguns oficiais sentiram-se justificados. Afinal, alguém finalmente teve a coragem de revelar a corrupção que sempre suspeitaram, enquanto outros, leais a Drummond e Collins, fervilhavam de raiva. Drummond corria pelos corredores, gritando ordens e ameaçando qualquer um que ajudasse a defesa, enquanto Collins tentava manter a compostura, mas sua voz trêmula denunciava seu pânico. Ficava claro que não se tratava apenas do depoimento de um único policial, era uma questão de saber se toda a rede de mentiras desabaria. Mais tarde, naquela noite, o juiz Porter, sozinho em seu gabinete, andava de um lado para o outro em estado de pânico, com gotas de suor escorrendo pela testa. Ele sabia que o depoimento de Abel poderia desencadear uma investigação interna que revelaria todas as suas transgressões. Em desespero, discou o número de Drummond e murmurou: Conserte isso, imediatamente. Es isso continuar, estaremos todos perdidos. Drummond respondeu, entre dentes cerrados. Estou cuidando disso. Apenas faça seu papel do púlpito. A ligação cessou abruptamente, e Porter afundou-se em sua cadeira, encarando a montanha de provas comprometedoras sobre sua mesa, ciente de que não havia mais como voltar atrás. Cada minuto parecia que ele estava sobre uma ponte prestes a desabar. Naquela noite, durante uma reunião extraordinária organizada por Glenn Winter e Elias Patterson, Miguel, em sua cela, reuniu forças renovadas. Patterson, com os olhos brilhando de convicção, assegurou: encontramos indícios de manipulação. Podemos usar o depoimento do oficial Hernandes para solicitar análises forenses dos supostos vestígios de drogas e dos registros telefônicos. Se o juiz recusar, recorreremos imediatamente. Miguel uniu as mãos,
com uma mistura de alívio e apreensão na voz. Obrigado. Eu sempre acreditei que a verdade surgiria, mas temo que ainda tenham outros truques na manga. Glenn acrescentou solenemente. Não podemos nos acomodar. Drummond e Collins não desistirão sem lutar, e quanto ao juiz Porter, ele está comprometido. Um único erro e este julgamento pode escapar do nosso controle. Mesmo diante da incerteza, Miguel sentiu crescer em seu íntimo a convicção de que a justiça triunfaria. Ele não estava sozinho, contava com uma equipe jurídica determinada, um aliado corajoso dentro da própria polícia e uma comunidade inteira ao seu lado. Embora a sombra da injustiça ainda pairasse, o brilho da verdade despontava cada vez mais forte. Numa manhã límpida, o ato final do julgamento chegou ao ápice. Apoios, curiosos e a imprensa se aglomeravam no tribunal, ávidos pelo desfecho. A defesa havia protocolado um pedido para a realização imediata de testes forenses em todas as provas, especialmente na substância apreendida na casa de Miguel. Os resultados laboratoriais chegaram justamente a tempo das alegações finais. O pó branco era inequivocamente bicarbonato de sódio, e não cocaína, uma revelação bombástica que abalou o caso da acusação como um terremoto. No salão, Drummond e Collins trocaram olhares de pânico enquanto a acusação lutava para conter os estragos. O procurador gaguejou uma explicação fraca, alegando um erro de laboratório, mas o júri não se convenceu. A dúvida já estava enraizada. Todos os olhares voltaram-se para a polícia de Bosque de Carvalho, suspeitando que, ao invés de mera incompetência, a corrupção sistêmica estava em jogo. Elias Patterson levantou-se para seu discurso final, sua voz ecoando com força no quase silencioso tribunal. Senhores jurados, vocês viram provas incontestáveis que nos levam a uma única conclusão inegável. Miguel Brown foi armadilhado. O oficial Abel Hernandes depôs com coragem sobre as inconsistências dos registros policiais, e agora sabemos que as substâncias encontradas na residência do Sr. Brown não eram drogas. A cronologia apresentada pelos agentes foi desmontada peça por peça, tudo montado para condenar um homem inocente. Este caso não se trata apenas de Miguel Brown, é sobre o futuro da justiça em Bosque de Carvalho. Hoje, vocês têm o poder de corrigir um erro monstruoso. Mal ela terminou, o tribunal explodiu em aplausos espontâneos, rapidamente silenciados pelo martelo do juiz Porter, que, com a voz trêmula e o rosto pálido, ordenou: ordem! A júri deve ignorar os aplausos. Agora, passaremos às alegações finais da acusação. Mesmo assim, sua voz vacilava, denunciando sua agitação interna. O procurador tentou desesperadamente salvar o caso, mas parecia que tentava conter uma represa prestes a romper. Os olhares céticos do júri diziam tudo. O rosto de Drummond ruborizou, e os ombros de Collins caíram em derrota. Após menos de 2 horas de deliberação, o júri retornou. O porta-voz limpou a garganta, olhou para Miguel, depois para o juiz Porter, e anunciou: nós, o júri, consideramos Miguel Brown inocente de todas as acusações. Uma onda de júbilo varreu o tribunal. Aplausos, abraços e lágrimas de emoção. Miguel soltou um longo suspiro que vinha sendo contido por semanas, enquanto lágrimas de alívio escorriam por seu rosto. Contudo, o desfecho ainda reservava surpresas. Num momento dramático, policiais uniformados e um rigoroso investigador da corregedoria aproximaram-se de Drummond e Collins. Detetive Davi Drummond, sargento Isaac Collins, vocês estão presos por conspiração, adulteração de provas e perjúrio, declarou o oficial com firmeza. Um silêncio opressor caiu sobre o salão, enquanto Drummond explodia em raiva, gritando: vocês não podem fazer isso. Eu sou um policial condecorado. Mas os agentes logo o algemaram, e Collins, visivelmente abalado e pálido, não ofereceu resistência. O tribunal foi tomado por um choque coletivo, enquanto fotógrafos registravam cada instante. Os mais notórios policiais corruptos de Bosque de Carvalho estavam finalmente sendo levados. O juiz Porter, quase desmaiado, tropeçou com seu martelo até ser auxiliado por um assessor. Com voz trêmula, anunciou: sessão encerrada. Ao tentar sair, ele foi interceptado por um investigador da corregedoria, que friamente declarou: juiz Porter, temos algumas perguntas para você. O juiz, desorientado e com os olhos arregalados, foi escoltado para enfrentar as consequências de sua cumplicidade. Após o término do julgamento, Miguel não foi conduzido algemado, mas cercado por uma multidão de apoiadores, amigos e simpatizantes que o aguardavam do lado de fora do tribunal. Glenn Winter e Elias Patterson permaneceram ao seu lado, protegendo das inumeráveis perguntas dos repórteres, que disparam como flechas. Como você se Nete após o veredicto,
Você sabia que Drummond e Collins te armaram desde o início? Qual será o seu próximo passo? Com os olhos ainda úmidos, Miguel se dirigiu à multidão em frente ao prédio. Sabo brilho das câmeras e o crepúsculo. Sua voz cômico tremula, mas logo se fortaleceu. Sou grato por a justiça ter prevalecido hoje, mas isso não é apenas sobre mim. Trata-se de garantir que ninguém em Bosque de Carvalho, ou em qualquer outro lugar, seja vítima de oficiais corruptos que se escondem atrás de distintivos e vestes. Eu levantarei minha voz para que isso nunca mais aconteça. A multidão explodiu em aplausos, enquanto as pessoas se aproximavam para abraçá-lo, e, entre elas, seu avô, Bernardo Brown, com lágrimas nos olhos, sussurrava: "Sempre acreditei em você, meu menino." Nos dias seguintes, Bosque de Carvalho foi abalado por verdadeiro escândalo. O detetive Drummond, o sargento Collins e o juiz Porter enfrentaram acusações criminais, enquanto a corregedoria iniciava uma investigação abrangente na delegacia, revelando anos de abusos, prisões falsas e extorsões. Impulsionados pelo depoimento corajoso do oficial Abel Hernandes, outros policiais também se manifestaram. A Câmara Municipal convocou reuniões de emergência, prometendo instituir uma comissão de controle independente. Embora o nome de Miguel finalmente tenha sido limpo, sua missão estava apenas começando. Ele emergiu como um herói local, um símbolo de resiliência e força moral. Propostas de escritórios de advocacia e grupos ativistas inundaram sua vida, e mesmo que a CLU recomendasse para uma posição regional, Miguel decidiu permanecer em Bosque de Carvalho para reformar o sistema que o traíra. Então, numa reviravolta inesperada, menos de um mês após o julgamento, o promotor distrital de Bosque de Carvalho anunciou reformas abrangentes para erradicar a corrupção. Para surpresa de todos, Miguel Brown foi nomeado investigador especial, na própria instituição contra a qual lutara. Com autoridade para auditar processos, investigar irregularidades e recomendar acusações contra oficiais abusivos, ele passou a ter o poder de reestruturar a delegacia do zero. No primeiro dia que Miguel entrou SCU novo escritório na polícia de Bosque de Carvalho, outrora território de Drummond e Collins. Ele foi tomado por uma sensação mista de triunfo e humildade. Os funcionários pararam, alguns lançando olhares desconfiados, outros demonstrando genuíno respeito. Ao chegar à porta de seu novo cargo, investigador especial Miguel Brown, ele estendeu a mão trêmula para tocar a placa, com lágrimas ameaçando transbordar ao relembrar sua prisão injusta, o frio isolamento na cela, a humilhante revista e o choque das acusações fabricadas. Mas todas aquelas experiências dolorosas o haviam conduzido até ali, um posto de influência que agora usaria para o bem comum. Sua primeira iniciativa foi reformular todo o sistema de controle interno. Miguel convocou uma reunião com os líderes da delegacia, estabelecendo uma nova cultura de responsabilidade e transparência. Ele também chamou o oficial Abel Hernandes para agradecê-lo pessoalmente por sua coragem. Abel, ainda nervoso, disse baixinho: "Você mudou tudo, senhor." Com firmeza, Miguel respondeu: "Graças a você, a verdade veio à tona." Abel sorriu timidamente. "Eu só fiz o que era certo. Essa instituição pode melhorar se eliminarmos todos os maçãs podres." Miguel prometeu: "E vamos, juntos." Rapidamente, boatos se espalharam de que Drummond e Collins foram negados fiança, ironicamente rotulados como risco de fuga, enquanto o próprio julgamento do juiz Porter se avizinhava. A mídia batizou o caso como o maior escândalo de corrupção já visto em Bosque de Carvalho. A cidade preparava-se para mais revelações de suborno, má conduta e racismo profundo, e Miguel jurou que enfrentaria cada sombra de injustiça com firmeza. Nos dias que se seguiram, Bosque de Carvalho iniciou sua lenta jornada rumo à reforma. Policiais passaram por novos programas de treinamento, focados na equidade racial e no engajamento comunitário. Líderes que antes eram marginalizados foram convidados a integrar conselhos consultivos, e a Gazeta de Bosque de Carvalho publicou uma série de reportagens reveladoras sobre injustiça sistêmica, um ajuste de contas necessário para a cidade. Mesmo com as feridas profundas, a esperança começava a florescer. No centro de toda essa transformação estava Miguel Brown, testemunho vivo do poder de verdade, de coragem e de resiliência. Ele passará de prisioneiro a protetor, de bode expiatório a salvador. Sua voz, antes quase silenciada por esquemas mesquinhos, agora ecoava com autoridade. Os oficiais corruptos que tentaram destruí-lo estavam presos, aguardando julgamento, enquanto o juiz que vendeu sua honra por subornos enfrentava seu próprio dia de expiação. Em última análise, era a história do karma se completando numa cidade onde a justiça já fora comprada.
um homem inocente que conseguiu desmantelar o sistema que quase o quebrou, e a história de Miguel Brown tornou-se lenda em Bosque de Carvalho, um eterno lembrete de que, mesmo diante da corrupção avassaladora, a verdade sempre encontra um caminho, por vezes com um clímax dramático que ninguém poderia prever. Obrigado por acompanhar essa jornada épica de traição, corrupção e redenção final. A história de Miguel Brown é um testemunho da resiliência do espírito humano e um lembrete de que a injustiça pode ser revertida quando pessoas corajosas se levantam em defesa do que é certo. Desde a primeira armadilha chocante arquitetada por oficiais preconceituosos até o momento triunfal em que ele se tornou o novo chefe, cada capítulo dessa saga reafirma que a verdade e a responsabilidade, por mais sombrias que sejam as artimanhas, acabam por prevalecer. Se essa história te emocionou, te inspirou ou te fez repensar as estruturas de poder sob as quais vivemos, continue essa conversa. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias cativantes sobre justiça e esperança. Juntos, podemos espalhar a luz da verdade e apoiar os heróis que lutam por um mundo mais justo. Obrigado por assistir.